Gênesis capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Morreu em Quirat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoá, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvidos pelos filhos de Et, a saber, por todos que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença deles, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efrom respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata. O que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efrom dizer isso e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Essa passagem me faz refletir sobre o que falam sobre nós. Quem somos nós aqui no mundo, aqui onde vivemos, em relação à presença de Deus? Quando esse diálogo aqui ele começa, os filhos de Et, eles expressam a pessoa de Abraão, dizendo: o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Abraão estava numa terra estrangeira, a terra não era dele ainda. Mas ali naquela terra estrangeira, me parece que ele tinha algo diferente. Ele tinha algo que chamava atenção, ele tinha algo que fazia as pessoas se inclinarem para ele, quererem ele por perto. Um príncipe de Deus em nosso meio. A minha única oração diante dessa passagem é que possamos ser vistos assim, como príncipes e princesas nos meios onde estamos. Capítulo 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía:
Ponha sua mão por debaixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho, entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e buscará uma pessoa para Isaque, ali. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou dizendo: à sua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço. Era de tardinha, a hora em que as moças saíam para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus meu e Senhor de Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder: beba, e darei ainda de beber aos seus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que deixe de beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa do seu pai haveria lugar para que eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho do Senhor, me guiou à casa dos parentes dele. E a moça correu e contou tudo aos da casa da sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Esse correu ao encontro do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã e ouvido as palavras de Rebeca, que dizia: ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde ele estava e o encontrou em pé, junto aos camelos, ao lado da fonte. E Labão disse: entre, bendito do Senhor, por que você está aí fora?
Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante deles. Porém ele disse: Não vou comer, enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: Diga. Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa do meu pai e à minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: Talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele disse: O Senhor, em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai você traga uma esposa para o meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento, caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você estará desobrigado. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada em que sigo. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder: Beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Antes que eu acabasse de orar, em meu íntimo, eis que veio Rebeca, trazendo seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: Peço que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse: Beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem você é filha? Ela respondeu: Filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me, adorei o Senhor e louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direto, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar a bondade e fidelidade para com o meu senhor, digam. Do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam: Isso procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você, e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: Permita que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse: Não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu senhor. Disseram: Vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Ela respondeu: Sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse, junto com a sua ama, com o servo de Abraão e com os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: Que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse nas cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora,
Isaac veio de Ber-lai-roi, porque morava na terra de Neguebe. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac a conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou Rebeca, e esta se tornou sua mulher. Ele a amou, e assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Esse capítulo começa com Abraão mostrando a sua fé na promessa que ele recebeu de Deus. Que fé essa de Abraão! Ele já sabia exatamente o que Deus queria para a vida dele. Quando o seu servo pergunta: eu devo levar o seu filho para lá, caso a mulher não queira vir? Abraão rapidamente diz: não leve o meu filho para lá, porque eu sei o que Deus quer para nós. Deus prometeu a terra de Canaã para nós. Ele não nos disse para voltar de onde viemos. Ele nos diz para seguirmos em frente para a terra que Ele vai nos dar. E como é poderosa uma oração que está alinhada com a vontade de Deus. No verso 12, o servo faz uma oração: Senhor, me ajuda hoje e seja bondoso para o meu servo Abraão. E essa oração é respondida exatamente como é solicitada, clamada. Outra coisa que me chama a atenção é que mais à frente, novamente em oração, o servo demonstra gratidão. Prostrando-me, adorei o Senhor e louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Quantas vezes, diante das bênçãos, nós não paramos para agradecer aquilo que Deus nos deu, aquilo que Ele concedeu, aquilo que Ele confirmou. E como é importante a gente parar e agradecer, adorar, louvar, reconhecer que não foi por nossa causa, por nossas habilidades, por nosso conhecimento e pelo nosso esforço. Tudo isso é necessário. Aquele homem teve que sair, teve que caminhar alguns quilômetros. Aquele homem ficou com medo daquilo não se realizar. Aquele homem correu riscos, mas quando ele conseguiu, ele reconheceu que veio de Deus. Outro ponto, antes de encerrarmos, é sobre a bênção da partida. Quando Rebeca precisa deixar ali o seu povo para continuar, para seguir em frente. E que dificuldade temos de deixar pai e mãe e seguir em frente. Quantas vezes esquecemos que a palavra de Deus nos ordena: deixe seu pai e sua mãe e se una ao seu marido ou à sua esposa para serem uma só carne. Deixar pai e mãe não significa desonrar pai e mãe, mas significa que agora você tem a sua vida, suas responsabilidades e novas prioridades. Significa que agora você não vai ficar agarrado ao seu pai e à sua mãe, dando desculpas para aquilo que Deus tem para o seu futuro e para a vida que você vai construir, para aquilo que você vai fazer, para aquilo que Deus está colocando você para começar. Mas com Rebeca não é assim. Rebeca deixa
aquela terra, deixa os seus parentes e segue, abençoada pela sua família. Aqui no verso 60, que você, nossa irmã, seja mãe de milhares e milhares, que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Que palavra poderosa para aquele que parte, hein? Que bênção! Como é bom poder sair de casa, seguir a nossa própria vida com uma palavra dessa no coração. Siga e seja abençoada por Deus. Não tenha medo.